Seguindo, eu convido o Dr. José Camargo, que vai nos fazer uma apresentação também sobre esse assunto. O Dr. José Camargo é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1970, com a complementação da sua formação acadêmica na Clínica Mayo dos Estados Unidos. Ele foi pioneiro no transplante de pulmão na América Latina, em 1989, tendo realizado cerca de 300 transplantes, sendo o único especialista que faz o transplante de pulmão com doadores vivos fora dos Estados Unidos. Ele foi idealizador e dirige hoje o Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre. É diretor de cirurgia torácica do Pavilhão Pereira Filho, da Santa Casa, tendo realizado mais de 30 mil cirurgias de tórax. Impressionante. O Dr. Camargo tem centenas de publicações científicas e já proferiu cerca de 900 conferências em 22 países. Dr. Camargo, satisfação em tê-lo conosco, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza do convite a participar desse fórum e pela oportunidade de discutir alguns aspectos relacionados com... Tem que tirar o som, por favor. Que o desenvolvimento ignora o problema do ar, todo mundo sabe. O desenvolvimento polui, e é inevitável que polua se não houver uma profunda consciência social nesse aspecto. E a diferença entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento é que o subdesenvolvimento não se preocupa com isso. Quer dizer, a consciência do subdesenvolvido em relação ao que está ocorrendo no seu meio é ignorada. Existe certamente um grande conflito na preservação ambiental. Nós temos que estabelecer uma relação risco-benefício séria, sem histerias e extremismos. Nós precisamos ter uma consciência ecológica que é baseada em educação e nós temos que ter, no final, um pouco de paciência com os burocratas que se consideram donos do meio ambiente e que são figuras absolutamente insuportáveis. O efeito das campanhas em prol do meio ambiente tem surtido alguns efeitos interessantes. Por exemplo, a BMW, nos seus últimos modelos, desenvolveu uma tecnologia muito interessante que o motor desliga se a freagem persiste. Freou, desliga o motor. Isso, num grande engarrafamento como São Paulo ou Cidade do México, tem um impacto ambiental muito significativo. Nós temos que estabelecer medidas preventivas que permitam atividades regradas que impeçam situações como esta. Esse jovem desenvolveu essa doença, que se chama silicose, por inalação de pó de pedra. Aqui embaixo, para as pessoas lembrarem, a imagem de um pulmão normal. Esse paciente trabalhou em jato de areia durante alguns anos, sem nenhum tipo de proteção. E há 2 anos atrás, quando eu mostrei a experiência brasileira em transplante de pulmão em Zurique, as perguntas dos europeus pós-apresentação foram todas relacionadas aos 20 casos de silicose transplantados. Terminada a conferência, eu comentei com um amigo meu de Paris, que foi meu contemporâneo nos Estados Unidos, que eu tinha achado curioso o interesse dos europeus com silicose. Ele disse que eles não estão interessados em silicose, eles estão interessados no seu país, porque o seu país é muito estranho. O seu país é incapaz de oferecer uma coisa simples como uma máscara ao trabalhador e depois que os pulmões estão destruídos, oferece um transplante. É um país de estranho esse. Ele chegou assim, na Santa Casa, trocou o pulmão esquerdo. Esse é o aspecto da chegada. Esse é o aspecto da saída, 14 quilos mais feliz.
Esse é o Jorge, tem 24 anos. Ele chegou acompanhado de um irmão no meu consultório, com uma falta de ar que lhe impedia formular uma frase com mais de 4 ou 5 palavras. Quando ele me contou que tinha perdido 3 irmãos da mesma doença, eu lhe perguntei se não havia possibilidade de ele ter feito outra coisa na vida, e ele me disse: doutor, o senhor não conhece o sertão. Ele é de Aldeota, uma cidade satélite de Fortaleza. Lá, a gente tem que escolher entre a fome e a falta de ar. E a gente acaba invariavelmente escolhendo a falta de ar, porque a fome mata mais rápido. Eu escrevi uma coluna sobre esse caso e terminei dizendo que, se esse Brasil é o país de todos, eu gostaria de abrir mão da minha parte. Qual foi a pior doença do século XX, na opinião de vocês? Pois é, ninguém vai acertar, de modo é melhor resolver logo isso, né? Num século em que a gente teve infecções, malária, tuberculose, câncer, AIDS, a doença que mais matou gente foi o tabagismo. Nenhuma doença matou mais do que o fumo. E há um conflito entre o custo-benefício do fumo para os governos, porque os governos, se comportando como empresários falidos, estão interessados no imediatismo do imposto. E como gestores de má qualidade ignoram o custo que significa o fumo para a sociedade ao longo dos anos. A médio prazo já é uma tragédia para o governo sustentar as pessoas que faltam ao trabalho, que se aposentam precocemente, que se tornam inválidos e que vão requerer tratamento médico prolongado e caro, sem jamais voltar à condição normal. As campanhas de conscientização ecológica, que fazem todo o sentido, batem de frente, do ponto de vista lógico, com os estímulos à indústria do tabaco. É a Festa Nacional do Fumo, visitado por todos os secretários de Estado, grandes comemorações, e viva o enfisema e o câncer de pulmão. Por que as pessoas começam a fumar? Bom, a minha geração começou a fumar para mostrar que era homem. Nós éramos homens e tínhamos que fumar. Depois descobrimos um pouco tarde que, para ser bem homem, nós tínhamos que conseguir parar de fumar. Era muito mais difícil. Por que não conseguem parar? Porque a nicotina é uma droga que provoca uma tremenda adição. E isso, associado ao glamour que as propagandas de cigarro durante décadas forçaram a uma mudança de comportamento. Hollywood teve um papel importante nisso. Era charmoso fumar. E aí não se conseguia mais parar de fumar quando se percebeu que isso não era bom para a saúde, porque essa droga provoca uma adição poderosa. O quanto o fumo faz mal? Bom, em relação a enfisema, com certeza. Em relação a câncer de pulmão, se demonstrou associação linear com o fumo desde 1964. E o tempo fumado e a intensidade do fumo tem uma relação com uma faixa de risco. Se as pessoas fumam mais de 20 cigarros por dia, mais de 20 anos, elas são candidatas a câncer de pulmão. E quem tem mais dificuldade de parar de fumar, isso é uma coisa que se aprendeu muito bem nos últimos anos, é o depressivo, que descobriu na nicotina um poderoso antidepressivo. E isso tem uma implicação com as campanhas que se faz para que o fumante deixe de fumar, que sistematicamente tem sido, do ponto de vista de estratégia do governo, assustar o fumante, né? Aquelas fotos horrorosas. E quem fuma e não consegue parar de fumar porque é um viciado, ele até brinca com a publicidade, né? Eu já vi um jovem entrar numa tabacaria e pedir uma carteira de cigarro, qualquer uma que não fale de impotência. E um velho que queria obrigatoriamente que a carteira de cigarro anunciasse defeitos no feto, que era uma coisa tão inconcebível para ele, nem nenhuma relação com a vida dele, que essa lhe parecia recomendável. Por que não adianta assustar o fumante? Ora, se quem tem mais dificuldade de parar de fumar é o deprimido,
assustar um deprimido com ameaça de morte é não entender nada de depressão. Porque o depressivo é um tipo que, consciente ou inconscientemente, considera que brincar com a morte é uma forma de entretenimento. Esse tipo de campanha, nos Estados Unidos, foi muitas vezes veiculado na TV. Olha o que acontece com esse tipo. Acabou de almoçar num restaurante simples, fuma um cigarrinho, aí tem um acesso de tosse e expectora os pulmões. Aí quando ele tenta pegar, os pulmões vão embora. Você quer os seus pulmões de volta, pare de fumar. Ou então esta que era uma sala de fumantes em que o teto é a abertura de um túmulo, né? Lá tem o padre, a família toda e os 2 fumantes à espera da morte. Nada disso teve o menor impacto para que as pessoas parassem de fumar. Uma questão importante é o fumo passivo, porque a guerra que se estabeleceu entre fumantes e não fumantes nos Estados Unidos, na verdade, teve origem na determinação por um kit muito simples que mede na primeira urina da manhã o quanto o indivíduo fumou na noite anterior. O indivíduo foi à balada, diz, olha, você fumou 10 cigarros. Não, eu não fumo. Então, você pode não ter segurado o cigarro, mas você fumou 10, 12 cigarros. A possibilidade dessa mensuração objetiva é que desencadeou essa revolução de fumantes e não fumantes nos Estados Unidos, porque assim, é óbvio que se o indivíduo decidiu que ele não quer se expor aos riscos do cigarro, não é justo que ele conviva com os riscos de quem decidiu que isso é prazer, né? Então, é possível medir completamente a extensão do fumo passivo. E quando os americanos estudaram 3 grupos, o fumante da cidade, o não fumante da cidade e o habitante rural das zonas endêmicas, das zonas rurais dos Estados Unidos, onde viviam os Amish, que são os judeus ortodoxos, um convívio absolutamente saudável, eles descobriram que o não fumante da cidade estava muito mais perto do fumante do que do Amish, mostrando que se fuma na cidade, em ambientes aparentemente livres de fumo, muito mais do que se imagina, porque o ar está muito, muito poluído. É verdade que já evoluímos, né? Quer dizer, não poder fumar no avião. Eu sou tão velho que eu sou do tempo que tinha uma coluna que separava a cabine da direita e a cabine da esquerda. Vocês lembram disso, né? Do corredor para a direita se podia, do corredor para a esquerda, não. Quer dizer, que coluna mágica separava essa população. Era impressionante. Para deixar de fumar, nós temos que ter, evidentemente, determinação pessoal. Tem que ter âncoras para a decisão. Essas âncoras, na verdade, são compromissos morais de comunicar o maior número de pessoas possível que vou parar de fumar num determinado dia, isso ajuda. E o suporte médico, que são os programas antitabágicos, que inclui o uso de medicamentos específicos. Uma coisa muito importante que tornou menos heróica a interrupção do tabagismo foi o desenvolvimento de drogas que substituem a nicotina. São antidepressivos que agem no mesmo lugar do cérebro onde a nicotina funciona, de modo que, enquanto usando a droga, o indivíduo tem uma certa ojeriza ao cigarro, porque aquele lugar está preenchido. O uso de nicotina em adesivos dá uma nicotina de 6 ou 7 cigarros, que é suficiente para resolver 2 coisas. A irritabilidade do fumante e a burrice, que é uma inevitável, né? Quando as pessoas fumam, elas estão usando uma droga que é estimulante da atividade cerebral. Quando elas param de fumar, elas têm um período de grande emburrecimento por entorpecimento mental. E isso gera uma ansiedade absurda. E muitas dessas pessoas decidem, no meio dessa angústia, fumar um cigarro e se sentem atilados outra vez e chegam à brilhante conclusão que fumar faz parte da vida deles. O que é uma ideia extremamente inteligente e definitiva para o destino dele, né? Então, essa nicotina com adesivo, dada o equivalente a 6 ou 7 cigarros, pode ser um facilitador da interrupção. E o aumento da atividade física, que acaba liberando uma substância, que é a endorfina, que é uma irmã gêmea da nicotina, e que facilita muito o abandono
do tabagismo. Esses números são absolutamente verdadeiros e assustadores. 1 de cada 12 grandes fumantes terá câncer de pulmão, 11 de cada 12 grandes fumantes terá enfisema pulmonar, e 1 de cada 2 fumantes morrerá de uma doença associada ao tabagismo. Se nós reunirmos todas as doenças que ocorrem no tabagismo, nós vamos descobrir que fumar é mais perigoso do que a guerra, porque nunca houve uma guerra que morresse metade dos soldados. E essa mata metade dos soldados. Quando a gente diz isso aqui, 1 de cada 12 vai ter câncer de pulmão, eu fico esperando assim, né? Seria a mesma coisa que anunciar que 1 de cada 12 voos da TAM cai. Ninguém voaria, né? Mas não, 1 cada 12 não vai acontecer comigo, não? É estranho o comportamento com isso. Isso é enfisema. A transformação do pulmão em grandes bolhas que substituem o espaço que devia ser ocupado pelo pulmão e não tem função nenhuma e leva à insuficiência respiratória mais degradante que existe. A insuficiência respiratória é seguramente a forma de sofrimento mais deprimente. Esses dias um transplantado, também em compensação não tem ninguém mais feliz do que um transplantado bem-sucedido de pulmão, né? E ele me disse, sempre pergunte aos seus pacientes o quanto eles se sentiram humilhados ao longo da falta de ar, pela necessidade de concordar com o que não tinham intenção, porque não tinham fôlego para argumentar. Esse é um dos maiores atropelamentos da autoestima de alguém, é concordar com o inadmissível, porque não tem fôlego para contrapor. Essa é uma radiografia cheia de bolhas. Com a interrupção do fumo, o enfisema regride? Quem dera. Não. No máximo, nós desaceleramos o enfisema. Eu tenho muita pena do fumante que diz, eu fumo porque eu não sinto nada, quando eu sentir, eu pararei. Na verdade, o pulmão é um órgão que tem uma reserva maravilhosa, e quando a gente percebe que tem menos fôlego do que devia ter, nós estamos falando de 40%. Tem que destruir 60% para começar a perceber que não está bem. Então, quando a maioria dos fumantes percebe que o fôlego foi embora, talvez nem seja mais vantajoso interromper. O tempo que o indivíduo se expõe ao cigarro e a relação com câncer de pulmão é em torno de 20 anos. E o dano provocado pelo cigarro é muito variável. Tem pessoas que se expõem a fumo prolongado e tem pouco enfisema, e tem gente que fuma menos tempo e tem muito enfisema, e quando isso ocorre, em geral, existem muitos casos de enfisema na família, mostrando que a fragilidade para o enfisema tem um componente familiar. Essas são imagens de câncer de pulmão. Um tumor maior que a cabeça, um tumor com uma grande cavidade dentro. Não existem sinais específicos de câncer de pulmão, porque, em geral, essas pessoas fumam e fumantes têm bronquite, e aí os sinais da bronquite, do enfisema e do câncer se superpõem. Mas fazer exames periódicos ajuda. E nós podemos, para ajudar essa população, primeiro de tudo, estimular o abandono do tabagismo e depois buscar diagnóstico mais precoce. Esse diagnóstico mais precoce vai nos conduzir ao diagnóstico de uma doença curável. São os pacientes assintomáticos, têm lesões muito pequenas, que são descobertas por check-up, e isso é uma experiência que nós temos. Eu tenho mais de 3.000 casos de câncer de pulmão operados, e tem 306 pacientes com tumores menores de que 3 centímetros, e a maioria deles vieram do cardiologista, mostrando que um check-up cardiológico, que faz um raio-x, acaba muitas vezes descobrindo um nódulo de pulmão curável com a cirurgia e que foi descoberto numa fase em que o paciente não tinha nenhum sintoma. Essa é a melhor prova da utilidade do check-up. A busca ativa através do que nós chamamos de screening, que é um rastreamento na população suspeita, evidentes vantagens demonstradas nos últimos anos, e estimular a classe médica a pensar muito mais em câncer de pulmão do que fazem normalmente. O fumante ou ex-fumante, entre 55 e 74 anos, com uma história de tabagismo prolongado, e aquele paciente que fumou mais de 30 maços
ano, que significa 2 maços por dia, ou por 15 anos, e esse tipo de candidato é o que precisa ser rastreado, e a maneira eficiente de rastreá-lo é com tomografia, o que já dá uma ideia da dificuldade econômica desse processo, né? A tomografia com baixa dose, que não traz nenhum risco para o paciente em relação à irradiação, é a maneira mais competente de reconhecer tumores precoces. E essa observação é importante e decepcionante. Um raio-x de tórax anual não aumenta a chance do indivíduo sobreviver de um tumor reconhecido mais precocemente. O raio-x é um método precário para esse fim. Isso é uma coisa que nós aprendemos a perceber a diferença. Esse nódulo era de um gerente de um banco, eu fui retirar um dinheiro, tinha esquecido o talão de cheque, tem que fazer um cheque administrativo, o gerente tem que assinar, e ele veio assinar na minha frente, esparramou a mão com os dedos deformados, e eu disse, os seus dedos são assim desde sempre? Ele disse, minha mulher me disse ontem que meus dedos estão se modificando, venha comigo, descemos a rua, moinhos de vento, raio-x, e descobrimos esse nódulo. Ele tinha uma deformidade nas unhas que ocorre quando o paciente tem tumor de pulmão, e esse nódulo, durante quase 20 anos, foi o nosso menor tumor de pulmão. Tinha 18 milímetros. Esse é o nosso menor atual, tem 4 milímetros. O que mudou? A qualificação dos métodos de imagem. Quer dizer, é possível descobrir lesões muito mais precoces. Quando um paciente tem um tumor menor do que 3 centímetros, ele tem uma chance de cura maior que 90%, as ressecções são econômicas, não precisa retirar o lobo todo, há maior preservação funcional, e isso lhe dá a chance de, eventualmente, ser tratado também com cirurgia, se houver necessidade, diante de um segundo primário. Isso é uma coisa interessante. 11% das pessoas que curam de um câncer de pulmão com cirurgia, se continuarem fumando, terão um segundo câncer no pulmão em 10 anos. Então, é possível curar? Sem dúvida que depende do momento em que é feito o diagnóstico. E o mais importante é que, como 95% dos cânceres de pulmão têm relação com o fumo, ela é uma doença prevenível. Finalmente, uma observação importante. O estressado não envelhece. O estresse mata muito, muito mais do que a gente acredita. Por isso que essa frase faz todo sentido. Antes de se estressar, lembre que é preferível chegar atrasado nesse mundo do que adiantado no outro. Para terminar essa homenagem ao Mário Quintana. Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Dr. Zé Camargo pela bem-humorada, apesar da gravidade do tema, né? Pela bem-humorada palestra que nos fez.